Vamos ver essa do Cleiton Antônio. Uma dúvida muito grande. Vamos ver. Vamos ver qual é a dúvida do Cleiton. Muito grande. Sim. Ô, pastor, Sim, paz. eu tenho uma dúvida sobre a Trindade. Oi? Claro, não está na Bíblia. Eu tenho uma dúvida sobre a Trindade. Não está na Bíblia, mas eu queria compreender. A Trindade. Vamos lá. Cleiton, Deus é triuno? Três em um só? Sim. Ele é três em um só. Eu queria... A Bíblia diz que nós somos conforme a sua semelhança e imagem. Você está vendo quantas pessoas aqui? Um. Oi? Um só. Só o Júlio, né? Sim. Mas eu sou feito de corpo, alma e espírito. Então eu tenho três unificações em um corpo só. Deus é uma trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito dentro de um corpo só. Agora, embora seja que o Filho saiu do Pai. O que é o verbo? O verbo saiu da boca. O verbo saiu de Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, o verbo saiu de dentro do Pai. A palavra se tornou alma vivente. Se fez carne. O verbo se fez carne. Jesus, ele está com o Pai, mas é um corpo separado, unificado, onde se translada. Ou seja, como se fosse eu estando aqui, onde a minha alma poderia sair. Então, é assim que se revela a Trindade. Assim como eu, mas nós não podemos se desenvolver. Um dia, quando a separação, a morte chegar, o Espírito volta para Deus, a carne desce e a alma vai. Os três se separam. Mas nós não temos esse poder de separação. Mas o próprio Deus tem. O Espírito de dentro dele vaga, não falo vaga, vagueia sobre a terra. Vou colocar uma palavra mais bonita. Ele passa sobre a terra para salvar os perdidos. Oi, filho. Ana Júlia fala, vai ficar de Tá bom, castigo. tudo bem. Vai ficar daí Não vai, não. Tá bom. Fica conversando. Então, fala para ela que o papai já está indo. Então, essa questão dessa separação. O filho está entronizado do pai. Ele falou assim, ninguém vem ao pai. Ele falou, vai, venham ao pai. Então, Jesus, ele é um corpo separado do grande Jeová, mas que está entronizado no mesmo sentido. E assim o teu espírito também, que além de estar na terra hoje tentando salvar os perdidos, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, se traslada também diante do Pai. Ou seja, são a forma de um próprio Deus estar pisando na terra. Hoje, muita gente fala, cadê Deus? Deus está aqui na terra. O seu espírito está aqui. Ele não está presente, mas o seu espírito, ou seja, é como se você estivesse aqui pensando com sua mente lá. Então Deus está todo sentado, mas o seu espírito que geme está aqui. A sua unção de graça e de amor que amou de tal maneira está sobre a terra. Então essa concordância de três se reflete na unificação do domínio, das decisões e também em prol da salvação de muitos que os três concordam em um, o Pai, o Filho e o Espírito. Assim como eu, que um dia os três vão se separar. Minha alma, espírito e meu corpo descerá sempre. E assim se faz a eternidade de Deus. Então, Jesus sempre rogava ao Pai que está no céu, porque ele tinha que se passar como servo. A Bíblia diz que é o servo do Senhor. Então, Jesus, ao verbo, ele não tinha mais poderio de ser Deus. Paulo disse assim, que ele deixou de ser a sua glória de ser Deus e com humildade desceu na terra. Então, Jesus tinha que passar como um servo, porque ele tinha que nos ensinar a servir. Né? E ainda mais, nos ensinar a servir, ele mesmo disse, eu vim para servir. Então, ele trouxe essa redenção. Essa redenção de saber que agora o Pai, com todo o poder que ele tinha, que mesmo ele disse assim, Pilatos, se o meu reino fosse aqui, mandaria meus anjos acabar com tudo isso. Mas ele deixou, ele nos usurpou a glória de ser como Deus. Paulo disse isso. Ele deixou a sua glória, com humildade, desceu na terra dos viventes para compreender o homem. Deus conhece todas as coisas, mas Deus não sabia de uma coisa. Deus não sabia como que era estar dentro de uma carne, porque Deus é espírito. Então ele colocou seu filho para que todos nós entendamos. Para o seu filho chorar, para entender por que nós choramos. Para sentir fome, para entender por que nós sentimos fome. Então o próprio Deus se tornou carne. E viu que realmente vivendo essa matéria não é nada fácil.
E assim, hoje a gente vive com essa força espiritual dentro da carne. Porque a Bíblia diz que o Espírito vivificaria a carne. Porque a carne já tem obras de morte. Então o Espírito de Deus está entronizado na terra com a Trindade única dentro de nós. Tentando levar a nossa carne à santificação através de obras, através de decisões. Que somente Ele pode nos convencer a fazer. Esse é o nosso Deus, que nos amou primeiro. Nos deu todas as graças, todo o amor e todo o poder de justiça para que todos entendessem o caminho da decisão e também na escuridão houve-se uma grande luz. O túnel era escuro, a terra sem porta, eu disse eu sou a porta. A terra vivendo em mentira, eu sou a verdade. A terra em morte, eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida e sou a porta. E quem passa por mim, achará pastagem. Assim, Deus constituiu o teu filho para a soberania de estados, de leis e nações, para que todos resplandecem a sua justiça e o seu vigor, de pátria não terrena, mas pátria nos céus. O apóstolo Paulo fala dessa parte. O próprio Deus, com sua integridade e poder, tentando cada dia mais trazer o maior número de homens, que assim ele criara, para a sua decisão de adoração. Envolvendo-se no tabernáculo terrestre de Moisés, hoje o tabernáculo terreno, que é ambulante, que somos nós. E assim Deus habita dentro de nós, para que possamos a cada dia mais ser convencidos pelo teu Espírito que este mundo vai passar e que as ações da carne levam à morte. Pois quem semeia na carne se fará corrupção, mas quem semeia no Espírito se fará a vida eterna. E Deus então outorgou o seu Filho como príncipe da paz, juiz do juiz e pastor dos pastores, para levar o povo ao rebanho celestial. E assim todos os apriscos que estão danificados, temos o Espírito Santo para eleger, para arrumar, para endireitar o povo até um dia, do grande dia, da grande festa no céu, que é a grande ceia do Cordeiro. Então a Trindade de Deus, ela se faz isso. Ela se coloca nesse sentido, para que Deus pudesse, assim, com sua misericórdia, tentar salvar os perdidos que estão indo para o caminho da morte. Como tateando na escuridão, o profeta Isaías dizia, estavam tateando na escuridão. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E o próprio salmista Davi disse, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra. E assim, Deus constitui o seu reino na terra, tentando fazer com que todos os homens acreditem que ainda há esperança para nossas almas e que ainda há uma eternidade nos esperando no céu. O Senhor é grande juiz e é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, tomado pelo sacrifício do teu Filho e pela força do trabalho cotidiano do Espírito, que tenta levar os homens para o céu, através do conhecimento, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito do Senhor. Amém? Amém. Bem explicado? Com certeza, né? Então, quando Jesus se referia ao Pai, era só para dar um entendimento para nós buscar ao Pai todavia? Não entendi, pode repetir? Então Jesus se fez a servo, e como ele estava a servo, ele se buscava o Pai, para nós entendermos buscar o Pai também. Sim, exatamente, para dar exemplo. Para dar um grande exemplo. Você vê aqui humildade, né? Que humildade. Sim. Que coisa tremenda. Um Deus que tanto amou, tanto foi humilde. Que humildade. E hoje os pastores dizem, eu mando aqui, a igreja é minha, né? Eu mando em tudo. E você vê que ligação. Pastor, e como que fica aquela parte que Estevão viu o céu aberto e o Todo-Poderoso sentado à direita? Como não entendi a pergunta. Como que fica aquela parte de Estevão, quando ele viu o céu aberto? Sim, sim. Direi o meu Senhor ao meu Senhor, sentar à minha direita. Foi o próprio Davi que descreveu isso assim. Jesus está sentado à direita do Pai. Por que Jesus está à direita? Quando Estevão morreu, Jesus já tinha ido à ascensão. Já tinha subido. Então, agora vimos uma coisa. Por que Jesus está à direita? Porque ele é um ser direito. Sabe quando você está fazendo as coisas certas e fala, pô, você fez direito? Sim. Sabe por que direito? Porque quando você vai se tornar advogado, você não faz direito. Jesus é nosso advogado. E Jesus sempre faz direito. Mas enfim. Mas agora, a última pergunta, para me compreender. Então agora só existe, mesmo assim, existe só um trono lá no céu? Para o Todo-Poderoso? Sim. Na verdade,
Na verdade, existe... Está sentado à direita. Ô, pai, Somente. Ana Júlia me puxou minha Ai, que roupa. coisa mais linda. Ai, que bonitinho. Vai lá. Papai daqui a pouco tá indo, tá bom? Não é fácil ser pai e pastor, né? Vamos lá, cara. Outra acusação. Papai, não deixa a gente vai jogar lá. Ah, tudo bem. Já estamos indo lá para resolver esse grande problema. Que grande problema. Se todos os meus problemas fossem isso. Então, você tem aí Jesus como um grande legislador. Ele menciona aqui, grande juiz. Né? Jesus se tornou juiz. É ele que vai julgar as nações junto com os santos. Então temos o todo-poderoso Deus e o Filho que recebeu todo o domínio. Não podemos ver os tronos. Quem sabe seja. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós, encobertas são para Deus. A Bíblia não fala de 2 tronos, ele fala de um trono só. Então, quem sabe, o próprio Jesus estará com o Pai no mesmo trono. Se nós estamos falando isso. Tá perfeito. Então, no caso, essa é a minha. Segundo a Bíblia fala, apesar que não Oi? No João 2:30 falou, eu e o Pai somos um. Exatamente. Eu e o Pai somos um. Nós estamos falando sobre a Trindade. Sobre a ligação. Mesmo que se separem, são um só. Pensam iguais. Agem iguais. Entendi. É porque eles se dividem. Perfeito, Hernani e Luane. Perfeito, é porque eles se dividem. Perfeita colocação isso aí. Se dividem. Pode ver que o Pai e o Filho estão no céu e o Espírito na terra. Então, olha que interessante essa cláusula de poder. Né? Jesus, estando na terra, sacrifício perfeito. Espírito, revelando o seu sacrifício, trazendo convencimento através da morte de Cristo e revelando o seu sangue com poder. A nova aliança. Se Jesus não sangrasse, o Espírito Santo jamais poderia convencer alguém. Tinha que ter aspersão. Jesus tinha que sangrar. Por quê? Porque aí se torna nós como testemunha fiel daquilo que aconteceu. Lembra que ele falou? Mostre suas evidências testemunhas. Então o Espírito hoje testifica do Pai. E o Pai testifica do Filho. E eles três fazem uma trindade perfeita para a unificação dos homens. E aí que nós entramos nessa concordância. De analisar os feitos, e é uma aliança só. Não são 3 alianças. É uma só. Essa aliança, que não tem solda, que é infinita, se você pegar uma aliança, você fica assim nela. Aqui. Pai. Então, peraí, meu amor. Tá vendo? Ela não tem solda. Ela é infinita. Por isso que se chama essa aliança. Uma comunicação perfeita e eterna. Não se acaba. Não tem fim. Então hoje, interessante, vemos esse fato trasladado no seu corpo. É o corpo da justiça, que estava sobre ele, que já existe. Justiça dos homens. Interessante, né? Sim. Então, é isso. Vem aqui, meu amor. Aqui, vem aqui. Ah, vem aqui. Dá tchau, ó. Assim, Pai do Senhor a todos. Deus abençoe vocês que estão em casa. Ontem, revelações incríveis no Instagram. E à tarde eu venho com as orações. Vou postar esse vídeo seu, porque muita gente pergunta. Deus é Trindade. Todos os vídeos que vocês perguntarem, vocês fazem, formulam essas perguntas e eu vou estar respondendo, tá bom? Deus abençoe, Cleiton. Um abraço, tá? Deus tenha muita paz, viu, meu amigo? Fica com Deus, tá? Vamos lá, rapidinho, vamos ver a pergunta de outros